nosso amigo Hamilton Luiz de Menezes. Hoje, Hamilton Luiz, que é um grande amigo conosco, eu não devo chamá-lo assim, devo chamá-lo de Hamilton Menezes, o nome mais conhecido, e assim que ele realmente ficou muito conhecido do seu público ouvinte, agora dos seus internautas, dos seus membros de igreja, porque o Hamilton durante um tempo também foi pastor. Nós vamos conversar sobre tudo isso na sequência do nosso Conversa Boa, que está começando por aqui. O Conversa Boa tem apoio de Tordilho Alimentos, Sastre Vidros, Serralheria JR Tom, Cargo Baterias e também Maria Flor Móveis e Decoração. Hamilton Menezes, nascido em Miraguaí, no Rio Grande do Sul, em 27 de setembro de 1964. Hamilton é graduado em jornalismo pela Universidade Estácio de Sá, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Também é pastor jubilado adventista. Ele fundou a produtora Rede Maranata de Comunicação e foi diretor da Rede Novo Tempo de Rádio, com sede em Jacareí, São Paulo. E é casado com a Rosemara desde 1986 e pai de Daniele, Hamilton, Wanderson e Nayeli. Hamilton, que alegria tê-lo conosco nesta noite. Muito boa noite, é um prazer lhe receber. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Privilégio meu, muito boa noite para cada telespectador e ouvinte da nossa Rádio Novo Advento. É um privilégio. São dois dinossauros aqui entrando nessa nova moda, Exatamente. não é verdade? Até parece a formatação da TV Dinossauros, que ficou famosa durante um tempo aí, acho que era de manhã que passava esse programa aí, eu gostava bastante, inclusive. Mas, Hamilton, é o seguinte, eu sei que você é colorado, nem estava no nosso script isso. Sim, Somos sim. colorados, além de dinossauros, somos dinossauros colorados. E tem um craque no Internacional hoje que se chama Wanderson, e você tem um filho Wanderson, não tem nada a ver, porque agora que o rapaz aí está estourando como jogador É internacional, verdade. mas que coincidência, meu. Apesar que muitas vezes nós o chamamos de Wanderson. Ah, o Ou de Wander. Wanderson. E o jogador do Internacional o pessoal chama de Wanderson, né. Sim, sim, sim. Mas, Hamilton, a gente está aqui para falar sobre rádio, sobre ministério, sobre a tua trajetória atrás do microfone e agora também diante das câmeras. Eu gostaria de voltar lá atrás, quando você, quem sabe, era um garoto adolescente. Como surgiu esse amor pelo rádio, pelas coisas da transmissão da palavra de Deus através do microfone? Como é que foi esse início? Conta pra gente como tudo começou. Bem, desde pequenininho eu gostava de ouvir rádio e tínhamos em casa um rádio com 3 faixas de onda, onde era possível ouvir a Rádio Gaúcha, a Rádio Guaíba, entre tantas emissoras do Brasil, principalmente à noite. Gostava muito, mas muito, de ouvir o futebol, as famosas transmissões esportivas, Milton Jung, Armindo Antônio Ranzolin, Haroldo de Souza e todo esse pessoal que transmitia. Mas, com 12 anos de idade, meu pai e minha mãe estavam separados e competia, ou estava sob minha responsabilidade, cuidar de uma vaca. E essa vaca de leite eu levava de casa para o potreiro do meu avô, onde ela ficava durante o dia, e à noite, à tardinha, eu buscava a vaca e trazia ela de volta para casa para minha mãe tirar leite, ela tirava leite, colocava nas garrafas e a gente não, eu entregava isso na casa do prefeito, na casa do delegado de polícia. Isso acontecia muito nas cidades do interior, não é? Exatamente. E você pode pensar assim, mas um menino de 12 anos não gosta muito desse tipo de coisa. Sinceramente, eu gostava. Por quê? Porque durante o trajeto, que era pouco mais de 1 quilômetro, eu imaginava uma emissora de rádio. Ela tinha nome, tinha frequência, tinha potência, tinha programação. Eu fazia a programação em um som assim meio audível, e era uma programação bem dinâmica.
e Estrada tinha fora? ouvinte, Como é que enquanto você estrada também fora, hã. puxando a vaca pela corda, né. A vaca era sua ouvinte. A vaca era minha ouvinte, ela nunca desligou o rádio, ela sempre Sempre daquele ouvia jeito, e balançando a bem cabeça, gostava de ouvir. comportada. É, Muito essa foi bem, a minha primeira experiência no rádio. que E aí interessante. surgiu um dia a oportunidade, eu Aham. tinha recém-completado 17 anos, na rádio da cidade vizinha, e começamos um programa de rádio. E foi a sementinha que deu origem à Rede Maranata, 12 anos depois, Novo Tempo, e a gente Mas está e aqui esse agora início como é que foi? 41 anos. Pois é, o garoto que entregava leite, que brincava de rádio enquanto, levava a vaca estrada fora e tal, era tudo uma brincadeira. Como é que foi, como é que a coisa começou a ficar mais séria? É, ficou séria quando eu recebi um material de saúde, que eram programetes de uns 5 minutos, se eu não estou enganado, e eu conversei com o pastor da igreja, na época, infelizmente faleceu, o pastor Natanael Moraes, ele estava começando no Sim, distrito, meu e amigo. ele é, e ele foi até a direção da rádio de Tenente Portela e conseguiu um espaço, só que faltava patrocinador. Uhum. E eu escrevi para o doutor Milton Afonso, dono da Golden Cross. Você Que imagina, corajoso, que audacioso. audacioso, porque em 79 eu já tinha recebido um presente dele, um projetor desses de slides. Aham. E eu mandei uma cartinha: olha, eu gostaria de fazer um programa de rádio, assim, assim, assado, e ter o patrocínio da Golden Cross. Você Opa. imagina, né? Só E um não é parêntese que aqui, o doutor Milton Afonso, foi, não sei se é ainda, enfim, mas dono da Golden Cross e foi um franco apoiador do Ministério das Comunicações, especialmente, também na área educacional, mas as comunicações, é cem eh, por cento, ajudou demais, né, no que sem diz dúvida, respeito à Rádio Novo Tempo, ao teu ministério também, então uma pessoa que merece sempre nosso reconhecimento, né. sem dúvida. O doutor Milton, então, respondeu a minha cartinha e disse: olha, eu estou disponível para patrocinar 15 minutos. E eu já tinha uma série, pela fé, eu tinha uma série de programas prontos aí de 5 minutos, aí Você foi já aquela produzia correria. Já antes de era de na ter essa fé. oportunidade. O que que a pessoa está preparada para a oportunidade, né. Sim, e aí tive que mudar todo o script, e foi um desafio. Eu, extremamente tímido, sempre, tinha medo das pessoas, tudo por conta da separação dos pais, eu me tornei, assim, extremamente introvertido. E, chegava a visita lá em casa e eu, quando menor, eu me escondia embaixo do assoalho da casa Sim. esperando que a visita fosse embora e depois eu poderia sair. E eu E não no duvido rádio eu não duvido, eu não chegava a me esconder, Hamilton. Agora, antes de nós entrarmos no ar aqui, nós conversávamos em off sobre essa sim, timidez, as pessoas não acreditam que nós somos tímidos, Hamilton. é Eu verdade. brinco dizendo que até meu sobrenome é uma abreviatura de tímido, é Carlos Tim, poderia ser Carlos Tímido, mas realmente é uma coisa que a gente precisa vencer, né, Hamilton. Sim, e E agora a gente você tem se pela frente destacou aí muito essas na frente. benditas câmeras, né. Exatamente, é outra superação que a gente precisa É suplantar, não é? verdade. Mas então aí você começou a apresentar e produzir os seus próprios programas. 15 É, minutos, A Voz da isso. Mocidade. Eu gravei o primeiro programa numa fita cassete, com rádio 2 em 1, sabe aqueles gravadores 2 em 1? Sei, tive um 3 em 1. Tinha uma eletrola, né, um toca-disco, a pilha, o gravador era a pilha, não tinha microfone, rodava o Aqui Chegamos Pela Fé, e eu entrava então e apresentava o programa. Ah, ficou uma qualidade, assim, extremamente ridícula, Aham. e no segundo domingo, porque o programa era uma vez por semana, aí fomos, juntamente com mais 3 primos, para a cidade vizinha, onde estava a rádio municipal, Tenente Portela, e quando chegou na hora de apresentar o programa, eu amarelei. Eu não tive coragem de apresentar o programa. Eu peguei todo o script pronto, passei por um dos primos e disse: "Você Vai. faz, vai, e eu fico aqui com Você o travou, operador da travou. rádio". Aham. Sim, sem dúvida. Aí no terceiro domingo, eu estava sozinho, não tinha jeito. E eu estava
para entrar no ar e o plantonista da rádio era o camarada com a voz mais bonita, o locutor mais famoso do rádio. E ele anunciou, depois do intervalo, tem o programa A Voz da Mocidade, dos Jovens Adventistas do Sétimo Dia de Miraguaí. E eu O no que lado fez dele. você se sentir menor ainda. Mas, é, eu lembro que eu estava usando um colete assim de lã. Eu não suei, não tremi, mas eu parecia que ia explodir, né? Sim. Eu narrei uma corrida de cavalo. Sabe como é que é o negócio? Tararam, 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 Aham. tararam, tararam. Aham. Foi uma faltou assunto, né, porque não fiz Sim, sim. pausa nenhuma, foi um Você queria terminar desespero. aquilo de uma Eu vez, queria né? fugir dali, Sim. porque na época as meninas, moças iam para a rádio para ouvir música na discoteca da rádio, onde estavam os LPs, né, Uhum. e quando eu comecei a falar, elas foram todas para o vidro, né, Ah, no para aquário. o aquário. É, eu fiquei ali um peixe Aham. totalmente fora d'água. Sim, sim, sim. Foi desafiador, foi Nossa, desafiador. eu posso imaginar. Sabe que para quem é radialista, às vezes até radialistas mais experientes não gostam de ficar sendo vistos, assim, imagina Sim. num dos primeiros dias aí da sua participação, realmente muito desafiador. Hamilton, e aí você continuou com esse programa e tal, e esse foi o início da Rede Maranata de programas de rádio? Acho que esse foi o primeiro nome, né? Rede Isso, Maranata. foi em outubro de 81, a gente começou, dia 4, e em 83, aí, como era uma coisa rara, diferente, porque só existia a Voz da Profecia praticamente, eram raros, pouquíssimos os programas, muita gente pediu: "Olha, me ajuda, grava para mim", e tal, e a gente não tinha estrutura. Eu tinha um equipamento, assim, que também ganhei da Golden Cross, no Uhum. meu quarto de solteiro. Então, quando precisava gravar, eu gravava lá, era em cassete, mas agora com mais qualidade. Só que a nossa casa era de assoalho de madeira, então não tinha como gravar durante o dia. Eu só podia gravar à noite. Uhum. Então era desafiador. Eu lembro uma vez que eu estava gravando A hora que as e o galinhas e os galos estavam todos dormindo, todos né? dormindo, mas o grilo não. Tinha o grilo para incomodar à Tinha noite. um grilo, rapaz, e eu começava a falar, o grilo entrava, né. E eu parava e procurava o grilo para dar um jeito nele, né, Aham. pelo menos hoje não Sim. dá para falar que você ia matar o grilo, porque senão vai Não, uma não, não, onda em não, isso cima de você, isso dá problema. dá problema. Mas eu não consegui achar o grilo. O É. que aconteceu? Gravei o programa com o grilo junto. E eu lembro que eu contei isso num programa depois, numa igreja lá perto, e uma senhora disse assim: "Pois eu lembro desse dia. Eu achei que o grilo estava lá dentro da minha casa, mas o grilo estava no rádio também". Então alguns aproveitam aí e Tá pegam certo. carona. É isso aí. Marcelo Leandro está nos acompanhando. Adão Paulo Lopes, conhece Adão Paulo Lopes, Hamilton? Olha, eu acho que eu já ouvi falar nesse camarada. Ele tinha um bigode, não tinha? O Adão Paulo teve várias performances visuais, né. É, esse bigode, Adão mas, né. Paulo, um abraço, foi nosso diretor na Novo Tempo. Falar em Novo Tempo, Hamilton, quero te fazer uma pergunta. Como é que foi para você a notícia quando surgiu a informação de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia estava adquirindo canais de rádio? Como isso impactou para você? Porque até então os programas de rádio adventistas, eles eram espaços comprados em emissoras, que comercializavam alguns minutos, ali um período. Como é que foi quando você descobriu, olha, surgiu no Espírito Santo, depois Rio Grande do Sul, e a coisa começou a crescer, a Igreja Adventista investindo na administração de concessões de canais de rádio. Como é que você recebeu essa notícia? Com muita alegria, mas eu não me imaginava trabalhando em nenhuma dessas rádios, porque começou em Afonso Cláudio, depois teve Vitória com uma rádio AM. Aliás, eu até fui convidado, eu não aceitei o convite para trabalhar lá, me ofereceram um salário mínimo, né, e Ah, eu casado não tinha como aceitar uma proposta sim. daquelas. Aham. E a terceira rádio foi a primeira FM, a nossa FM de Sapiranga, e Quando nos quando conhecemos. o Adão Paulo, né, conseguiu Uhum. me arrancar de Miraguaí. Ele fez uma viagem, de ônibus até Miraguaí, viajou a noite toda, apareceu cedinho lá, Garoto, e garoto, vamos trabalhar lá em Novo Tempo? pronto, e foi.
E graças a Deus que ele me ajudou nesse aspecto, né? Aliás, em todos os aspectos, né? Porque Uhum. eu tenho como um grande amigo uma pessoa que Ele já conhecia você, você já conhecia ele? Como é que a era gente a nos conhecemos numa reunião prévia, quando a administração da igreja se reuniu com alguns convidados, me chamaram o Adão Paulo, e quando eu vi aquela reunião, ao participar da reunião, eu vi que ninguém sabia mais ou menos o que fazer, porque era tudo novo, era tudo sim. diferente. Eu pensei: nesse negócio aqui eu não me meto, não, eu vou ficar no meu cantinho em Miraguaí. O E assim o foi. sim, o Adão Paulo, ele teve um papel muito importante, porque, assim, a igreja precisava de profissionais para trabalhar no rádio. Sim, E o Adão Paulo, por já ter tido uma experiência, eu não posso falar muito, porque eu não sei de detalhes, mas ele já tinha uma experiência em rádio, se eu não me engano, em Santo Antônio da Patrulha. Ele foi escolhido para ser o diretor da Rádio Novo Tempo Gaúcha, a é, primeira FM da Igreja Adventista no Rio Grande do Sul, para ele ser o gestor da equipe, para ele montar a equipe. E havia sim. uma carência de pessoal, né, e o Adão Paulo, estava por isso ele fez esse esforço, ir lá lhe buscar, e outros foram contratados para que o time pudesse ser fechado, a equipe pudesse ser montada para trabalhar 24 horas por dia, numa época Sim, sem transmissão via satélite, sem é sempre local ali a programação, se lembra muito bem. aqueles Você fazia o horário rodas, das 5 às 7 da manhã, acordando escuro ainda, o Hamilton já estava na rádio, sim, e eu virava lembro, 24 horas com 5 locutores, né. foi um desafio grande. O Adão, ele enfrentou desafios, assim, imensos. Ele poderia escrever um livro, né. Mas É verdade. o pastor Irineu que estava com o Adão Paulo na época, eu cheguei na comemoração do primeiro aniversário, lembra que foi lá no centro, Sim, cívico, alguma coisa Centro assim Cultural, né, de isso, Sapiranga. de Sapiranga. Eu cheguei exatamente naquele momento, né. E Uhum. o pastor Irineu, ele me confessou, muitos anos depois, que quando os diretores ali, Adão Paulo e pastor Irineu, me ouviram, eles olharam um para o outro e disseram: eu acho que a gente não acertou trazer Sério? esse rapaz. Mas que barbaridade. Ele confessou isso pra Ele você? confessou isso, né. A gente se deu sempre muito bem, né, mas Hamilton, eu ele vou assim, ó, eu pude conviver com você durante algum tempo, acho que alguns, talvez ali uns 2, 3 anos, havia um respeito muito grande por você, especialmente não apenas pela postura no microfone, mas por tudo. Você chegou, com uma bagagem muito grande de ser um produtor de programas. Eu lembro que durante muito tempo você abasteceu a Novo Tempo com os programetes. É o Gotas de Saúde, é o Curiosidades, é o Sete, bom, eu não vou lembrar de todos aqui, mas você chegou, sabe, chegou com a mala cheia de material ali, não é, uma fruto máquina do de seu escrever, né. com a máquina de escrever que não era nem elétrica, eu acho, né? Sei Não lá, era elétrica, não. não era elétrica. Então, quer dizer, é um tempo hoje inimaginável para essa geração, assim, o seu esforço, né, em fazer toda aquela produção, em criar. Da onde você tirava tanto material, Hamilton, para Ah, eu produzir os seus sempre programas? eu sempre guardei, tudo que eu achava interessante, eu ia guardando, né. Isso eu faço Mas até hoje, sabia? Só que de é, maneira virtual. Eu tenho agora uma eu tô digitalizando boa sim, parte, é útil, mas foi colecionando com o passar do tempo, e uhum, a internet veio e me ajudou, assim, consideravelmente. Eu claro. tinha muito assinatura de revistas, de jornais, eu procurava sempre encontrar coisas diferentes. Foi mais ou menos isso. Hamilton, agora me vem à mente Giovanni Barbosa. O Giovanni falou para mim assim, quando eu estava pensando em criar as lives, né: "Olha, o tempo normal é de 40 a 60 minutos e tal". Eu digo: "Não, vou começar com 30 minutos". Já transcorreram aqui quanto? 17 minutos da nossa live, eu não posso perder mais tempo. Hamilton, houve um momento importante na sua trajetória que você foi chamado pela Igreja Adventista para se tornar pastor, Hamilton, e de uma maneira incomum. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Eu depois de 3 anos e meio na Novo Tempo do Rio Grande do Sul, fui para Floripa em 2001, Ser dois diretor da Rádio Novo a Tempo de rádio a gente Florianópolis. começou a Novo Tempo de Floripa. Aí metade de 2002, nós fomos para Friburgo,
fui convidado para dirigir a Rede Novo Tempo. Era uma época, assim, muito complexa, tudo muito difícil, A essa muita altura encrenca. você já não se assustava com mais nada, já estava, né, Não, eu não queria, eu queria ficar em Florianópolis. se viesse chamado para o exterior: "Vamos lá, estamos juntos". Não, eu não queria. Imagina, trocar Florianópolis por Friburgo, não que Friburgo seja feio, Aham. Friburgo é tipo Gramado, uma Sim, é cidade verdade, linda, é uma cidade mas bonita. não é nada para comunicação, para aquilo que a Uhum. gente estava fazendo. Não, mas eu Depois digo em mudamos. termos de ascensão dentro de uma carreira, né, em que tu te propuseste a servir no microfone, você estava galgando degraus, né, você estava subindo. É, mas Mas, assim, de uma maneira até provavelmente surpreendente para você, né? sim, sim, tudo era novo e daqui a pouquinho, me jogaram toda a rede hispana também, né, que hoje tem mais de 200 emissoras de rádio, e por ocupar essa função, né, uma função, assim, estratégica dentro da igreja, por eu já ter feito o que podia de matérias do teológico, se fazia, assim, um semestre em 3 dias, era mais ou Sim, menos o de extensão, o curso teológico de teológico. extensão, né. Eu fiz Então tudo no isso IACS ali durante isso. alguns anos, né. E mais outros cursos que a gente foi fazendo, a igreja avaliou que eu estava em condições. E aí, Uhum. no final de 2008, eu tive a alegria de ser ordenado pastor. Você já sonhava com isso? Lá no fundo do peito, assim, você já tinha esse desejo de ser pastor? Bem antes do rádio, Bem antes do rádio? bem antes do rádio. E por que que Eu fa não foi fazer teologia, que é o caminho, né, para quem quer ser pastor? Era, sim, o pastor Rabelo que fez o casamento meu e da Rosemara, Aham. ele também intercedeu, ele incentivou, ele disse: "Eu quero você um dia trabalhando na Voz da Profecia". Pois é. E eu tive esse privilégio, quando me encontrar com ele, quando por ocasião da ressurreição, quero olha, trabalhei, eu produzi a Voz da Profecia para o pastor Montano de Barros, cerca de 100 programas. Eu tive Aham. acesso a todos os programas, datilografados do pastor Rabelo. Mas eu Então vou tive falar agora em nome da audiência que está nos assistindo. As pessoas queriam ver você apresentando o programa Voz da Profecia. não, que isso, Sim, senhor. Esse que era o desejo, isso, não só na não, produção, mas ali, ó, né, não. apresentando o programa A Voz da Profecia, acho que ia ser sensacional. Mas, Deus me Hamilton, deu já que muito mais do que eu merecia. você falou no pastor Rabelo, ele foi uma referência para você, não foi? Sim, eu pequeno, além de ouvir as jornadas esportivas da Guaíba, da Gaúcha, eu Ouvi as sabia jornadas espirituais do pastor Rabelo. em todas as rádios da região, eu sabia todos os horários, né. Sim. Então Aham. foi um grande amigo, viu, Pois é, grande amigo. porque assim, ó, uma coisa é conhecer o pastor Rabelo como quase todo mundo conhecia, ouvindo o programa, mas você teve contato pessoal com ele, você criou Sim, laços de amizade com o pastor Rabelo. sim, sem dúvida. Ele colaborou, inclusive, financeiramente para o nosso projeto da Maranata. Depois que ele faleceu, a esposa dele continuou colaborando. Então temos uma gratidão, assim, muito grande por ele. Pastor Rabelo, ele é lembrado até hoje, pelo ministério que ele desempenhou no programa Voz da Profecia. A voz dele ainda hoje ecoa nos ouvidos das pessoas, muitos anos depois do programa ter parado de veicular na maioria das emissoras. Quando eu estava na Novo Tempo de Novo Hamburgo, certa vez apareceu por lá um cantor, um pastor cantor do Quarteto Arautos do Rei, do tempo do pastor Rabelo. Foi lá Uhum, fazer uma visita para a rádio, e ele contou um episódio que eu achei bem interessante, ele disse assim que eles viajavam de Kombi, na sim, na época que tu deve saber bem, não é, o pastor Rabelo sim. deve ter lhe contado. Viajavam de Kombi longas distâncias, e era estressante, e era assim, era bem estressante. E às vezes o povo ali cansado, chegava num posto, era mal atendido, e os cantores eram mais jovens que o pastor Rabelo. Sim. E talvez não tinham a mesma habilidade de lidar com as emoções e entravam na Kombi para seguir viagem e começavam a reclamar: "Ah, você viu como a atendente nos tratou muito mal, fez isso, fez aquilo". E o pastor Rabelo olhava para eles e dizia assim: "Quem sabe não seja assim como vocês estão falando".
Quem sabe não sabe, eu tomei para mim essa lição, porque às vezes a gente faz uma avaliação tão ferina, né, porque a gente Uhum. avalia só o que está na frente, o mau atendimento, alguém que foi ríspido, alguém que foi estúpido, mas tem uma historinha por detrás ali que a gente não está vendo. Quem Ma sabe não seja assim como estamos dizendo, como vocês estão pensando. Eu achei muito interessante e guardei isso no meu coração. Não lembro o nome desse pastor que cantou no Quarteto Arautos do Rei, Uhum. mas essa lição ficou para mim. Mas Hamilton, mas mas deixa eu você falou da pois não. Kombi aí, agora Sim, virou Rabelo o assunto. sim, aham. Eles saíram para uma viagem e, depois de viajarem muito tempo, a polícia rodoviária parou a Kombi. E eles procuraram os documentos da Kombi e os documentos não estavam na Kombi. E Problema. aí bateu o desespero. Aí um dos integrantes do quarteto disse: "Pastor Rabelo, os documentos ficaram no escritório, lá no Rio". E quando o guarda, o policial militar, policial rodoviário, ouviu isso, ele disse assim: "Pastor Rabelo? Pastor Rabelo, que eu escuto todos os dias no rádio? O senhor é o pastor Rabelo?" Aí ele respondeu com aquela voz: "Sim, sou Sim. eu". O gua A equipe não foi multada e ele disse assim: "Vou ficar orando para que ninguém pare vocês no caminho", né. Porque era guincho na certa, a Sim, viagem sem acabava dúvida. ali. Que É. interessante, muito bom. Hamilton, o teu ministério pastoral, ele não foi muito longo. O que é que houve para que você hoje fosse um pastor jubilado? Eu não sei que ano que foi que acho que foi ano 2019, não? Não, 2020 que 2020, 2020, 2020. O que é que houve 2020. no momento aí que você decidiu encerrar o seu ministério? Bem, eu trabalhei 12 anos na direção da Rede Novo Tempo, na área de rádio. Então, desde que eu saí, tem 8 anos, já tem uns 4 já que passaram por ali. Uhum. Então, eu sofri demais, foi uma luta muito grande, eu trabalhei, acabei ficando doente, síndrome de burnout, peguei uma depressão, assim, complexa, até que chegou um ponto que eu não queria mais ficar na Novo Tempo. E Uhum. aí fui para Curitiba trabalhar no departamento de comunicação da associação, fiquei lá 2 anos, me senti um peixe fora d'água, porque eu estava fazendo algo totalmente diferente do que eu havia feito a vida inteira. Sim. Foi difícil a adaptação, eu estava muito, mas muito doente. Foi uma época que eu inclusive pensei seriamente em tirar a minha vida. Foi um momento, assim, Puxa, extremamente dolorido, sabe. chegou a esse ponto. Chegou a esse ponto. Aí eu pedi para que me desse uma oportunidade para cuidar de igrejas, né, porque Uhum. eu achava que talvez ali eu poderia ser mais útil. Sim. E aí Aliás, fui é uma das terapias que se faz com pessoas com depressão, é cuidar do outro, se interessar pelo sim. outro, ajudar o outro, né. E aí fui chamado para ser pastor em Novo Hamburgo, com o distrito ali de Vila Santo Antônio, e foi uma das melhores coisas que me aconteceram na vida. Uhum. Depois de 2 anos, eu pedi para voltar para Curitiba, porque o nosso filho que estava lá estava passando por uma dificuldade muito grande, também com síndrome de pânico, depressão. Ele já tinha tentado 5 vezes o suicídio, e eu pedi para o pastor Nossa. Eliezer Vargas, eu disse: "Pastor, eu estou tentando salvar as pessoas, ajudar a salvar as pessoas aqui, mas eu estou perdendo o meu filho". Então eles conseguiram, então, que eu fosse pastor, em Curitiba, na Grande Curitiba, e lá Sim. cuidei mais 7 igrejas. Fiquei 1 ano e meio, aproximadamente, aí veio a pandemia e, consequentemente, a minha situação emocional, ela se complicou bastante e eu pedi, e a igreja entendeu que daria para fazer e anteciparam a minha jubilação. Sim. Então eu estou jubilado. Na verdade, é uma jubilação temporária, né. Eu sei que dificilmente vão me chamar de novo, tem Ah, tantos jovens mas sobrando existe por essa aí. possibilidade. Sim, existe. E eu estou no tratamento, voltamos para Uhum. Jacareí, onde é a nossa casa, eh, continuo fazendo lives, tenho uns 30.000 contatos aí, eu sou pastor virtual de muita gente, está sendo uma Sim, bênção maravilhosa. E o claro. próprio fato de eu não estar envolvido com esse compromisso que eu tinha, me ajudou na recuperação.
porque eu me cobrava, o problema não eram as pessoas, sabe, eu me cobrava, Sim. porque eu sempre exigi muito de mim mesmo, né, e isso Hamilton, aí me deixou doente. você em algum momento escondeu esse seu problema? Ou você Não, sempre falou abertamente sobre ele? eu sempre falei. E os próprios colegas pastores em reuniões, concílios, onde estava a direção, assim, mais alta da igreja, Uhum, tive a oportunidade, falei, né, e depois eles me procuravam, assim, particularmente: "Olha, eu estou com esse problema". Um outro disse assim: "Não, ele está falando isso porque ele é um pastor famoso, conhecido, não sei o uhum. quê". Aí ele pensou: "Mas eu estou com os mesmos sintomas". E ele passou a fazer o tratamento também, porque Porque é muito complexo, você absorve sim, os claro. problemas dos Não, outros. e existe uma questão, neuroquímica envolvida, né, Sim, sim. e também existe um preconceito, agora sim, essa palavra é muito mal Hum. usada atualmente, né, mas nesse caso não. Há um preconceito de alguns que entendem que depressão é problema de quem não está com a vida espiritual em dia, né, Uma que poderia bobagem. ser muito bem resolvida, espiritualmente e tal. E que tu dirias para tendo vivido, tendo sentido na carne o problema da depressão, o que é que tu dirias para quem talvez pense isso e também para quem esteja enfrentando um problema como o seu? Procure ajuda, procure a orientação médica, tem que confiar em Deus? Tem que confiar, mas nessas horas, pela experiência que eu vivi, eu cheguei num ponto de até duvidar de Deus, né. E não é por falta de comunhão, não é por falta de conhecimento da palavra. E se você for na Bíblia, você encontra Elias, né. Sim, Elias, sim, um exemplo clássico. extremamente depressivo, queria morrer, queria que Deus tirasse a vida dele. Pouco tempo depois de Deus ter feito milagres, fenomenais, Extraordinários, né. incríveis, né. Então, busque ajuda, siga a orientação médica, faça o tratamento que tiver que fazer, tenha paciência, porque são doenças, assim, que não desaparecem de uma hora para outra, é um trabalhar constante, é um dia de cada vez. Por exemplo, hoje, à tarde, assim, sabe quando vem aquela pancada, assim, é depressão no sentido que você vai Uhum. para baixo, Sim, né. sim. Eu Aham. estava, assim, tão ruim, mas tão ruim que eu pensei: "Vou avisar o Tim que hoje não vai ter É. condições", mas Aham. eu: "Não, mas Deus vai me dar forças", e estou aqui, Amém, meia amém. a meia boca, mas estou aqui. Ah, que bom, Hamilton, fico mais feliz ainda. Hamilton, É. hoje vai estourar um pouquinho o horário, vou pedir desculpas já para os nossos telespectadores, mas assim, ó, eu preciso tocar em 3 pontos ainda com você, pelo menos, pra gente fechar melhor a live de hoje. Milagres. Eu sei que você Elias testemunhou grandes milagres e teve depressão, né. Então, Sim. contemplar grandes milagres não nos blinda contra esse tipo de problema. Você também é um exemplo disso. Você percebeu a mão de Deus no seu ministério em algumas situações que você que não tinha ou não tem outra explicação. Foi Deus te batendo nas costas dizendo assim: "Ó, siga em frente, eu estou contigo, continua". Conta pelo menos uma dessas histórias, assim, que até hoje aquece o teu coração e diz assim: "Ali Deus se manifestou claramente". Olha, são tantas, mas Eu talvez a imagino. primeira delas, em 1985, eu estava indo por correio, porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada do que a gente tem Uhum. hoje, tudo era por Não tinha cartas, e-mail. não tinha nada, Tá. né. E a gente recebeu em 12 anos de programas umas 50.000 cartas, era muita coisa. Então sempre tinha bastante cartas lá no correio todos os dias. E eu fazia esse trajeto, sempre 15h, porque era o horário que chegava a correspondência. E era uma quinta-feira, era verão, era o mês de dezembro, eu estava preocupado, porque no dia seguinte o rapaz da rádio municipal, ele viria à minha casa para receber o valor da transmissão, eu não tinha esse recurso, eu não tinha esse valor. E eu, como já tinha lido muitas histórias de George Miller e de outros com tantas orações respondidas, eu resolvi de fazer um pedido diferente, Hum. assim, bem diferente mesmo para Deus. Eu disse: "Pai, eu quero chegar no correio, abrir a caixa postal
E eu sei que vai ter bastante cartas, mas eu quero que dentro do primeiro envelope, aquele que estiver sobre todos os outros, tenha 200.000 cruzeiros. Era o valor que eu precisava pagar. Hoje Você seria você dois você mil reais. você fez um pedido bem específico, você nem pediu, assim, que eu consiga hoje até o final do dia esse valor, não, Não, você queria lá dentro no primeiro envelope. é o que diria assim, o pedido ousado, né. Sim, sim, sim. E quando eu abri a caixa postal, tinha bastante cartas, Você estava preparado para um não de Deus, Hamilton, nesse eu momento? não sei por que que eu fui fazer aquele pedido, eu não entendo até Você, hoje. tipo assim: "Vou pedir". Você foi também audacioso aí. Foi Porque uma porque fé poderia ter infantil, havido juvenil, aham. mas foi tão Bendita assim, bendita é essa fé juvenil que nos acompanha o resto da vida, hein. e aí eu peguei a correspondência e separei aquela que estava em cima de todas, era um envelope bem pequenininho, bem pequenininho. Eu me arrependi do pedido que eu fiz para Deus. Eu disse: "Eu não devia ter feito esse pedido", e não tinha coragem de abrir o envelope, não tinha coragem. Abriu os outros primeiro ou não? Não abriu nenhum? Não, eu no caminho para casa, na metade do caminho, eram uns 2 quilômetros, eu Estava com com medo a de se mão decepcionar? com medo do pedido que eu havia feito. Falta de fé, né, natural, Uhum, natural, uhum. nós somos seres humanos. Sim. E quando eu abri o envelope, tinha uma cartinha dobrada 2 vezes. E dentro da cartinha tinha um cheque dobrado 2 vezes. Ah, mas só para aumentar a E tensão? e ninguém e ninguém nunca havia doado 200.000 cruzeiros, né. Era um valor significativo. O que em valores Muito. de hoje, Hamilton? Uns R$ 2.000, hein. R$ 2.000. Era É, dinheiro. era bastante, não é? Uhum. Não sai assim do Sim, nada, né. é, E quando eu desdobrei o cheque, né, imagino, imagino. 2.000 cruzeiros. 200.000 cruzeiros, 200.000 cruzeiros. Eu fico 200. imaginando, nessa hora não tem coração que aguente, né. Ah, não tem, Porque, não tem. não é só pelo dinheiro que chega no momento que você está precisando, né, Milton, porque eu já experimentei isso também no Ministério da Novo Advento. É como eu disse há pouco, é o tapinha de Deus nas costas dizendo: "Filho, continua, É continua, assinatura, vai em frente. é isso aí, né, estou contigo". Quer E dizer, e não e tem isso não tem como não se sentir movido a ir em frente, não é? isso aconteceu lá e acontece praticamente todos os meses aqui, não dessa Uhum. forma, mas de Sim, outras sim. Mas é maneiras, assim, Deus sustentando, espetaculares. é Deus É se Deus. manifestando para manter o trabalho. 40 vamos para 41, são 40 anos assim. Que impressionante. E você, nessa trajetória da comunicação, mais do que eu até, atravessando muitas fases, assim, muito distintas. Você saiu de trás de uma máquina de datilografia, com papel ali, ia para a rádio, lia ali os programas e tal, e agora a gente está nesse mundo de imagens virtuais, se comunicando Sim, com o mundo inteiro. A gente está num processo de ampla transformação das comunicações e você aí, firme, forte, e eu fico muito feliz. Hamilton, o tempo estourou, eu nem vou poder tocar num outro assunto, mas eu tenho que fica fechar a live de tranquilo. hoje. E eu gostaria de pedir para você voltar outra vez, outras, Volto, deixa eu sem colocar no problema. plural aqui, outras vezes. Eu gostaria de ter você outras vezes aqui, porque a live realmente ela é curta, ela não ela ainda eu posso confessar para quem nos assiste, é uma live experimental. Eu tenho no outro lado ali do vidro o Cleiton, que está me dando suporte aqui, ajudando para que a live saia Bom, bem, como deve ser. Então a gente está ainda num crescente, querendo chegar no nível aí que você já atingiu, Hamilton. A gente sabe que é uma trajetória que é um dia por vez, como você diz. Então, entendo. assim, começamos com esse tempo curto e eu costumo fechar a live com a seguinte questão: o que é que você gostaria de dizer para as pessoas se pudesse dar um conselho, Hamilton? O conselho do Hamilton Menezes para que ninguém esquecesse. O que você diria para quem nos assiste? Eu diria um pensamento que eu li no primeiro programa de rádio que eu gravei em 4 de outubro de 81. Eu decorei por conta de tantas vezes eu ten tivera tentado gravar aquele programa. O pensamento diz assim: "A fama é um vapor
a popularidade um acidente, a riqueza tem asas, só uma coisa perdura: o caráter. O caráter. E se E é dele colocar que a gente tem que Jesus cuidar, o na nosso frente, caráter. em primeiro lugar, tudo vai, tudo vai. Hamilton, foi uma alegria te receber, e eu quero te receber várias outras vezes aqui, porque, Vamos aí. os assuntos eles não vão acabar tão fácil assim. Eu quero te receber outras vezes para a gente poder repartir com nossos ouvintes e telespectadores essas histórias maravilhosas de como Deus é com aquele que procura fazer o seu trabalho bem feito. Tá Amém. bem, Hamilton? Você Um abraço, Deus abençoe muito você, sua vida, sua família. você também.